Fala galera do canal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa aula de Química de hoje? Bom, estamos começando mais um ano e eu sei que vocês estão com todo o gás para as nossas aulas de Química. Bom, a aula que eu estou gravando para vocês hoje é mais direcionada para você que nunca viu nada de Química. Então é uma introdução à Química. Então é uma aula ideal para você que está no nono ano do ensino fundamental, tendo esse primeiro contato com essa área maravilhosa que é a Química. Bom, sem mais delongas, vamos para o que importa. Eu quero falar para vocês sobre introdução à Química. E aí, já que eu estou dando essa introdução à Química, eu começo com uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: qual é a importância da Química? Para que a Química serve? Será que você consegue reconhecer alguma coisa de Química na sua vida ao seu redor? E aí, quando eu faço essa pergunta, aí eu trago outro questionamento. Mas a Química, afinal, ela é boa ou ruim? E aí, o que vocês acham? A Química é boa ou ruim? Para pensar e vai anotando aí o que tu acha sobre essa pergunta que eu acabei de fazer. Bom, quando eu falo em Química, quando eu falo em substâncias químicas, eu estou falando sobre matéria. Tá? E quando eu falo em matéria, eu não posso deixar de citar os chamados átomos. Então, química, matéria, átomos. Ok, então quer dizer que a matéria ela é composta por átomos. Mas o que são átomos? Bom, por definição, lá nos atomistas, eles chamavam de átomos, mas se a gente for a fundo analisar essa palavra aqui, ó, tomos significa divisão. E o A antes das palavras? Vocês já sabem. O A antes das palavras dá uma ideia de negação. Então esse A faz a gente lembrar de negação, ou seja, não. Opa! Mas afinal de contas, o que é um átomo? Um átomo, por definição, é algo que não divide. Então essa foi a definição. Então os atomistas lá olharam isso aqui, aí pensaram, tá, vamos chamar isso aqui de quê? Vamos chamar de algo que não divide. E o que seria esse algo que não divide? É o que nós chamamos de átomo, ok? Bom, Henrique, mas eu já aprendi que o átomo se divide. Tá, mas vamos com calma, é uma introdução. Até aqui, até esse ponto que eu estou colocando, nós não sabemos que ele se divide, tá? Então nós usamos essa nomenclatura de não divide, que foi lá dos primórdios, dada por Leucipo e Demócrito, chegando até Dalton. Mas vamos com calma, vamos devagar, porque o santo é de barro. Bom, então a matéria é composta por átomos. E quando eu falo em átomo, o que o átomo possui? O átomo possui um núcleo e uma eletrosfera. Como assim? Aqui eu estou trazendo a representação de um átomo. Então o que eu observo? Eu tenho uma região central aqui, que é o que eu chamo de núcleo. Então isso aqui é o núcleo. E ao redor do núcleo eu tenho a chamada eletrosfera. Ok? Então o átomo é basicamente formado por um núcleo e uma eletrosfera. Bom, o que é que tem no núcleo? No núcleo, observe, nós temos algumas partículas aqui, ó. Então no núcleo, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar prótons e nêutrons. Então isso aqui, que a gente consegue ver nessa representação, são os prótons e os nêutrons, ok? Então, núcleo, próton e nêutron. E na eletrosfera? A eletrosfera ficou fácil. O que vai ter na eletrosfera? Os elétrons, ok? Então, olha só, se você estava zerado em Química, se você não sabia absolutamente nada de Química, agora você já sabe. Você sabe que a matéria ela é formada por átomos, e os átomos eles possuem uma subdivisão, que seria
o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, os prótons e nêutrons, e na eletrosfera, os elétrons. Ok. O que seriam esses prótons? Esses prótons são cargas positivas. Ok? Os elétrons. Os elétrons são as cargas negativas. E neutro, neutro. Ok? Então, o núcleo vai ser carregado por cargas positivas e os nêutrons, e a eletrosfera pelos elétrons, que são as cargas negativas. Então, agora eu consigo entender de que forma um átomo, com o que o átomo é formado. Ele é formado basicamente por prótons, elétrons e nêutrons. No núcleo, os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo, os elétrons. Ok? Bom, eu posso expandir essa ideia aqui, tá, de átomo, falando agora sobre moléculas. E o que seria molécula? Tenta imaginar comigo. Você tem aqui um átomo, ok? E aí aqui você tem outro átomo, outro átomo, outro átomo. Se eu juntar vários átomos, se eu fizer interação entre vários átomos, eu chego no que eu chamo de molécula. Ok? Então, esse arranjo de vários átomos pode formar uma molécula. Ok? Vamos lá, vamos colocar aqui alguns exemplos. Imagine que nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ok? Então, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio. Quando eu junto, quando eu faço a junção, quando eu faço a interação entre esses átomos de hidrogênio e oxigênio, eu formo a molécula de água, que é H2O. Então, o que seria essa molécula? A junção entre esses átomos. Não necessariamente essa interação vai ocorrer entre átomos diferentes, como eu coloquei ali, hidrogênio e oxigênio. Eu posso ter a formação de uma molécula através da interação de átomos iguais, como, por exemplo, o O2. O2, que é o gás oxigênio. Então, quando eu faço a interação, quando eu faço a ligação entre dois átomos de oxigênio, eu formo uma molécula de oxigênio, O2. E aí eu tenho vários exemplos, eu tenho O2, eu tenho O3. Então, a formação das moléculas não necessariamente vai ser entre átomos diferentes, ela também pode ocorrer entre átomos iguais, ok? Bom, outra coisa muito importante quando a gente fala de moléculas, deixa eu apagar e colocar aqui acima para ficar livre. Vou colocar aqui a molécula de água. O que eu observo aqui? Ó? Eu observo o seguinte, que eu tenho H2O. Quantos hidrogênios eu tenho? Tenho 2 hidrogênios. Quantos oxigênios eu tenho? Ah, não tenho nenhum? Na verdade você tem. Ah, mas não tem número nenhum. Não tem, verdade. Mas sempre que não tem número, a gente subentende que é o número 1. Então aqui eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, H2O1. Mas, por convenção, nós não representamos o número 1, ok? Mas eu entendo que nessa molécula aqui de H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, formando a molécula de água. E esse número que está aqui e que está aqui é chamado de quê? Isso aqui é chamado de índice. Ok? Então isso aqui é o índice. Beleza? Bom, anotem aí, deem um print para a gente ir para o próximo quadro. Bom, vamos lá? Continuando o que a gente estava falando sobre átomo, vimos que de forma geral o átomo é composto por um núcleo, onde nós temos os prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo nós temos a chamada eletrosfera, onde nós encontramos os elétrons. Então as cargas positivas
do núcleo, as cargas negativas ao redor do núcleo na eletrosfera. Bom, eu posso trazer essa representação quando eu falo de átomo, ok? Então, eu posso representar de forma genérica, chamando de X aqui, o meu átomo, tá? Um átomo qualquer, um elemento X. E aí eu vou ter três situações diferentes, três pontos que eu quero destacar para vocês. É o A, o N e o Z. Então o átomo vai apresentar o A, que significa massa. Então todo átomo vai possuir uma determinada massa. O N significa os nêutrons, ou seja, o número de nêutrons. E o Z significa o número atômico. Número atômico, ok? Então, basicamente, um átomo ele é formado por massa, nêutrons e número atômico, ok? Tranquilo? Vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Vamos colocar esses três aqui, ó. Esses três porquinhos aí. Hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3. O que significa isso? Vamos lá. Baseado nisso aqui que a gente já viu, baseado nessa representação, nós temos o elemento H, que é o elemento hidrogênio. Professor, mas a minha dúvida é, às vezes eu confundo a massa com o número atômico. Eu não sei se fica em cima, se fica embaixo, às vezes eu coloco trocado. É simples. O número maior sempre representa a massa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 e 1. Qual é a massa? É o 2, é o que está em cima. 3 e 1. Quem é a massa? O 3, que está em cima, ok? Então, sempre o número maior é o que vai estar em cima, que representa a massa. Bom, então o que eu vou ter aqui, ó? Eu observo que eu tenho o hidrogênio 1, ok? Então, esse hidrogênio aqui vai apresentar massa igual a 1 e número atômico igual a 1, ok? Então, ó, massa 1, número atômico 1, esse, massa 2, número atômico 1, esse, massa 3, número atômico 1. Ah, mas é possível você encontrar três átomos iguais? Sim, aqui ocorre o que nós chamamos de formação de isótopos. Então esses três elementos aqui, eles são isótopos. E o que é um isótopo? Um isótopo é um átomo que apresenta igual número atômico e diferente número de massa, ok? Bom, perceba que nós já estamos avançando. Já descobrimos o que é átomo, descobrimos que os átomos possuem cargas positivas, cargas negativas, descobrimos agora como ocorre a representação de um átomo através de massa, número de nêutrons e número atômico, e agora a gente já viu até uma variação aí, tá? Os átomos que possuem semelhanças, nesse caso aqui, a semelhança gira em torno do número de prótons, é por isso que eles são chamados de isótopos. Outra pergunta, outra dúvida que pode surgir. Será que é possível eu ter uma determinada molécula em que ela está hidratada? Como assim hidratada? Com água junto dela? Sim ou não? Sim. É o que nós chamamos de compostos hidratados. O que seria um composto hidratado? É aquele composto que junto da molécula dele a gente vai encontrar água. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, CuSO4, é o sulfato de cobre. Sulfato de cobre. Sulfato de cobre hidratado. Bom, esse aqui é o sulfato de cobre. Penta vem de 5. 5 o quê? 5 moléculas de água, tá? Então, hidratação vem de água, ok? Então, eu tenho sulfato de cobre pentahidratado. Tá, mas se eu quisesse, por exemplo, saber a quantidade de átomos
de cada um dos átomos aqui nessa molécula. Como é que eu faria? Vamos lá, vamos observar. Vou puxar uma setinha para cá para a gente entender melhor. Por exemplo, CuSO4. Quantos átomos de cobre eu tenho aqui? A gente já aprendeu agora há pouco. Quando tem um, eu não represento, tá? Então eu tenho um átomo de cobre. Então vou colocar assim, ó. Um átomo de cobre. Ok? Aqui, ó. Um também. Então eu tenho um átomo de enxofre. E aqui, nessa primeira molécula, tá? 4 átomos de oxigênio. E aqui, como é que eu faço? Eu vou multiplicar o número que está aqui fora, eu multiplico aqui e multiplico aqui. Então, ó, 2 vezes 5, 10. Então eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Aqui não é 1? Quando não tem número nenhum, quer dizer que é 1. Então 5 vezes 1, 5. Então eu tenho 5 átomos de oxigênio. Ok? Então 10 átomos de hidrogênio nessa parte da molécula, 5 átomos de oxigênio. Ok? Então essa segunda parte aqui é a da água, essa parte inicial aqui é do sulfato de cobre. Então essa é a quantidade de átomos que eu observo de forma detalhada nesse composto hidratado, ok? Anotem aí, tem o print de vocês. E a gente vai passar para o próximo conceito. Venham comigo. Vamos lá? Outro conceito muito importante quando a gente fala de átomo, matéria, dentro dessa introdução à química, é justamente o conceito de mol. Vocês vão ouvir muito falar em mol para lá, mol para cá. E o que seria esse mol? Mol nada mais é do que molécula, ok? E essa molécula, esse mol, eu também posso atribuir um valor para ele, tá? Então sempre que eu tiver um mol, eu vou ter o equivalente a 6 vezes 10 a 23 unidades. E essas unidades podem variar. Por exemplo, 6 vezes 10 a 23 moléculas, 6 vezes 10 a 23 átomos. Então isso aí vai ser variável, ok? Então 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. Bom, sabendo disso, sabendo desse conceito, vamos para o exemplo? Então o exemplo diz o seguinte: quantas moléculas de água estarão contidas em 10 mols? Tá? Então você tem 10 mols. E aí eu quero saber quantas moléculas de água eu tenho dentro desses 10 mols. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer uma regrinha de 3 bem simples. Eu já sei ó, que 1 mol, ou seja, uma molécula equivale a quanto? A 6 vezes 10 a 23. Não é isso? 6 vezes 10 a 23. Beleza. Mas aí o que eu estou perguntando? Eu estou perguntando quantas moléculas de água estarão contidas em 10 mols. Ok. Então se 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas, então 10 mols serão X moléculas, ok? Então vou fazer aí ó, meio pelos extremos. 1 vezes X. X, 10 vezes 6 vezes 10 a 23, eu vou ter 60 vezes 10 a 23 moléculas. Ok? Então, é dessa forma que eu consigo encontrar. Então, quantas moléculas de água estarão contidas em 10 mols? Eu vou ter 60 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ok? Beleza? Ó, dá o print de vocês aí. Tranquilo? Galera, eu agradeço demais a atenção de vocês. Se você não se inscreveu no canal ainda, ó, se inscreve, dá um like, dá uma força. Vamos ajudar esse canal a continuar crescendo. Beleza? Então, valeu galera do mal. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!